Sextou! E hoje é dia de Sendo Eudrica Conexões que Inspiram, dia de estarmos conectadas com vocês. Temos hoje aqui uma convidada muito especial que fará parte do nosso maravilhoso bate-papo. E qual é o assunto de hoje? Vamos lá! Muito além da imagem, fotografar é afirmar a própria história. E quem vai falar para nós sobre esse tema maravilhoso é a nossa convidada. Bem-vinda à Gazeta. Muito obrigada, Drica. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É muito honroso estar aqui falando de um tema tão especial. E também poder falar para pessoas através da fotografia, com esse legado de história, de desafio e agregar todo esse valor em todo esse processo. Muito obrigada mesmo. Que legal, eu que agradeço. Mas quem é a nossa convidada? Sim, eu sou a Poliana Permatei, eu tenho 38 anos, sou fotógrafa, social media e uso a fotografia para além de fotos bonitas, né? Sim. A gente estava conversando um pouquinho antes que antigamente a fotografia ela tinha esse estereótipo, mas para mim o sentido da fotografia é contar a história, né? Contar uma história através daquele ser humano que está ali diante da minha lente e assim eternizar momentos, memórias e tudo aquilo que você quer recordar a longo prazo. Perfeito, que lindo, Poli. Tá, e daí conta para nós, quem está nos assistindo quer saber e a Drica também quer. Sim. Como que você entrou nesse mundo da fotografia? O que que aconteceu? Essa Sim. paixão por fotografar? Sim. Na verdade, eu sempre estive do outro lado, né, como modelo fotográfica. E no comecinho da pandemia, entre 2019 e 2020, eu comecei a me inteirar mais com a fotografia, a aprender um pouco mais, a estudar. E desde então eu não consegui parar, porque é muito além do que só uma foto, né? É muito isso de contar uma história, é muito isso de você se ver, se enxergar de uma outra perspectiva. Eu era fotografada e tinha coisas até no meu corpo que me incomodavam, naquele ângulo eu não gostava, até que eu entendi que aquilo ali era eu. Era o meu eu em essência, né? E a fotografia é isso. A gente precisa um pouco desmistificar isso, né? De que a fotografia é só para moda, é só aquela coisa posada. Até hoje eu tenho esse desafio quando eu vou trabalhar, você já ergue a câmera, a pessoa já coloca, já fica armado naquela postura. E é muito difícil você pegar algo assim. Fluido, espontâneo, Natural. é muito difícil você capturar a espontaneidade, porque as pessoas querem sempre, não, eu quero estar bonita, eu quero estar isso. E a gente tem esse desafio com a fotografia, mas o propósito persiste. É tão bom quando você entrega algo espontâneo que a pessoa fala, nossa, esse sorriso é seu de verdade. Aí aquela coisa, aquela brincadeira, aquela troca daquele momento, aquele olhar, né, num casamento, num batizado, isso é muito legal. E olha que interessante, a Poli estava compartilhando comigo aqui, quando ela vai fotografar, o que é que as pessoas te falam, Poli? Me deixa bonita na foto, me emagrece, tira isso, tira aquilo. É desafiador, não é fácil, porque a gente tem essa dificuldade de aceitação, né? A gente não se admira, a gente se critica o tempo todo, né? Já parou para pensar? Até para receber um elogio a gente tem essa dificuldade, né? Não, isso aí tá feia, essa roupa foi baratinha, a gente tem essa mania de se diminuir. De se diminuir, sim. E a foto é uma forma de ler, uma forma de uma leitura que às vezes você ainda nem consegue perceber, né? Você ainda não consegue se enxergar daquela forma, né? Mas quando você para, não é o outro que está te olhando, é meio que você olhando para dentro de você mesmo e conseguir resgatar, além do seu corpo, além do seu cabelo, além do seu sorriso, quem é você de verdade, né? A sua essência. Essência. E aí, quando nós falamos em essência, a gente já me faz lembrar das mulheres quando passam pelo tratamento oncológico, né? Que ficam sem os 100 mil fios de cabelos, que a gente tem que
identificar em nós outras Sim. partes do corpo, tirar o olhar, estou sem cabelo, mas a Drica continua aqui, a minha essência não mudou, né? Sim. Fazer registro desses momentos, não é? Sim, eu te compartilhei que a minha Aham. mãe, ela teve Sim. câncer, né? Nós Uhum. passamos por esse Uhum. processo e nós não temos nenhum registro, Sim. né? Eu tinha 11 anos de idade, isso já tem 27 anos, e é muito difícil, né? Se tem toda essa dificuldade para uma mulher tirar foto, imagina ela sem o cabelo, que a gente entende que o cabelo é um sinal de beleza, né? E eu acredito que isso é um registro de um processo de transformação, né? Uma metamorfose, né? E que você está. E nesse momento de olhar para você sem o cabelo, você tem que ter uma disposição para resgatar você. E te dar a mão, né? Se dar a mão, né? Que nesse momento, olha, eu tô aqui. E eu vou passar por isso, e é uma nova história, e guardar isso como um testemunho, como algo que você sobreviveu, que você superou. Igual eu te falei, cara, eu gostaria de ter uma foto da minha mãe nesse momento aqui, da gente tudo pequeno, da dificuldade que foi nesse momento, né? Eu com 3 irmãos mais novos que eu, tendo que ficar em casa sozinha com eles para minha mãe ir poder fazer a cirurgia. E a gente não ter nada para recordar, apenas uma lembrança. E hoje eu precisei recordar com ela. Falei, mãe, me lembra, como é que foi exatamente? Porque o tempo passa e a gente acaba se perdendo, né, dessas memórias. E não com vergonha. E não é para ter um olhar com vergonha. É para você olhar para aquela mulher e falar, nossa, essa é a mulher guerreira que vai passar por todo esse desafio desconhecido, que eu não sei aonde vai dar, mas eu sei que eu vou passar e eu sei que eu vou chegar. É isso, sabe? E eu acho muito importante fazer, Drica. Igual você que hoje vai compartilhar com a gente suas fotos. E olha o orgulho, olha o orgulho que transborda de você olhar para você durante todo o processo. E é uma história que você tem para contar. A fotografia é isso, ela conta a sua história. Que lindo, né? Aguenta coração. Sim, gente, é muita emoção mesmo. Carol, faz favor. Então, nós vamos aqui, olha só, né? Aqui é o início de tudo. Poli, nesse dia aqui, eu fui fazer meu exame e aí eu cheguei lá toda feliz da vida para fazer minha ultrassom. E aí eu me deparo com a minha amiga Thalita lá, né? Num quadro linda, maravilhosa. Foi no mês de setembro, né? E quando eu vi a foto da minha amiga lá, na hora, tirei essa foto e eu mandei para minha amiga. Eu mandei, Thali, olha aqui. Porque ela sempre foi para mim um exemplo pela forma com que ela viveu todo o processo, né? Minha amiga querida Thalita, né? E quem diria que uns 3 meses depois viria aí o diagnóstico, né? CA de mama. Então, ali é o início de tudo. Em um exame de rotina, a Drica descobre aí o seu CA de mama, né? Então, tá bom, vamos lá. Carolzinha? Aqui, tá? Então, vamos lá. Essa foto aqui, ela foi tirada. Você já sabia? Você já tinha descoberto? Eu já sabia que eu estava com câncer. Já tinha compartilhado? Daí, o que eu fiz? Eu fui cortar meu cabelo. E o meu cabelo era muito comprido, era aqui na cintura. E aí eu fui cortar meu cabelo para me adaptar antes de raspar. Aí eu já aproveito para deixar uma dica aí, tá? Para quem está nos assistindo, que se porventura aí um dia vier a receber o diagnóstico. O que eu fiz, Poli? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu tinha o cabelo bem comprido. Peguei, cortei meu cabelo mais curto, tá? E aí me reconheci naquele cabelinho mais curtinho para depois raspar. Então, eu acho que dessa maneira eu consegui, assim, me preparar e
sofrer menos. Não sei se essa seria a palavra, né? Mas foi isso que eu fiz. E essa foto aí, ela é o dia em que eu tirei a minha última foto de cabelo comprido com a minha família. Eu falei, Que Rui, legal. amor, vem aqui, vamos fazer esse registro aí da Drica de cabelo comprido. E depois desse dia, a gente está aqui, a Drica, já fazendo agora, final do ano aí, já são quase 5 anos curadas do câncer, e não quero mais saber de cabelo comprido. Desculpa te interromper, o antes Não. serve como um novo capítulo de uma história de superação, Sim. né? Você ter esse registro do que foi o seu começo com aquilo que mais te traz força na sua vida, que é a sua família, né? Então é muito legal, tá vendo como é bacana registrar? Que é um novo capítulo, é o primeiro capítulo de toda a sua história de superação que hoje a gente está contando aqui, né? Sim, que lindo, né? Poli, conta para nós um pouquinho. Quando você olha para uma foto como essa, registrada aí antes de uma grande mudança, qual a importância desse antes na história de uma mulher? Eu acho que é isso que a gente comentou. É um registro. Naquele momento dá para ver que aquela foto está totalmente carregada de amor, todo mundo sorrindo, apesar de ser uma notícia que carrega tanta coisa, né? Tanto medo da incerteza, insegurança, essa coisa da autoimagem, de eu vou ter que cortar o meu cabelo, imagina, o cabelo na cintura, vou ter que abrir mão não só dessas coisas, mas você olha para os seus filhos, minha mãe compartilhou comigo hoje antes de vir para cá, que o maior medo dela era deixar 4 filhos no mundo, minha mãe solteira, para quem cuidar? Ia ficar aos cuidados de quem? Então, a importância de você olhar e você ver que você foi acolhida. Naquela foto ali, eu só vi amor, só vi acolhimento. Então, quando você tem isso, quando você se reconhece nesse cenário, você tira a força, Drica. Eu acho que você tira a força da onde não tem e fala, sim, eu vou passar por isso, eu vou levantar minha cabeça, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou me reconhecer, eu vou me aceitar, eu vou me amar. E eu vou superar tudo isso. Isso aí. Muitas mulheres, Poli, elas não registram este momento da vida delas. Sim. O que a gente poderia dizer para essas mulheres? Não é fácil, tanto que a gente comentou isso no começo, né? Que hoje você ergue a câmera, as pessoas já têm meio que um estereótipo definido sobre elas mesmas, que querem postergar isso na fotografia. Mas é um olhar de acolhimento. Quando você começa esse processo, você quer se esconder, né? Você quer se fechar, você não quer, sabe? Você quer se isolar. Se isso fosse um sinal de encerramento. Mas já parou para pensar que pode ser um começo? Um novo começo? É um recomeço. É um recomeço? E aí você se olha, cara, essa é a Drica do meu começo. Eu sou a Drica desse começo. E é importante porque você vai ver que cada processo, em cada fase desse processo, como a escadinha que você definiu aqui para mim, da Driquinha, né? Que hoje ela tá nesse degrau, mas ela já passou por todos esses, você consegue... a fotografia, ela tem esse poder, né, de trazer cheiro, de trazer memória. Você já olhou uma foto sua que você lembra exatamente daquele momento, do cheiro daquela comida, do que foi estar com a sua família? Eu sou dos anos 80, gente, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e para nós a fotografia era algo raro. A gente pega essa transição do analógico, né? E quando a gente tem aquelas poucas fotos que guardam momentos, geralmente eram em eventos especiais, como Natal, né? Aquele filmezinho de 12 poses que depois era revelado. Você olha para aquilo, você consegue sentir a emoção. E não é só sobre dor, não só sobre sentir a dor, né? Mas sobre sentir a transformação que começa dentro de você. Começa no seu coração, começa na sua mente, começa no seu corpo, e entender que todos eles estão interligados para te fazer superar esse momento da sua vida. Que lindo. Carol? Então aqui, gente, ó. Que linda! Olha só, olha só. E aí nesse dia eu fui, né, cortei meu cabelo. E aí eu aproveito até agora para mandar um beijo para Neuza, porque a Neuza cortou meu cabelo
E depois que ela cortou o meu cabelo, ela falou, Drica, agora você vai ser. Ela é também maquiadora, né? Ela falou assim: agora você vai sentar aqui e eu vou te fazer uma maquiagem. Nossa! Tá E aí, a maravilhosa. hora que eu Parabéns, me Ilza. vi de cabelo curto, toda maquiada, quanta emoção. Eu falei, nossa, tô bonita. Ficou Olha, mesmo? Olha que fiquei bem, linda. bem linda, né? Vamos lá. Polly, o que a fotografia pode fazer quando a mulher começa a se reconhecer diferente do que ela era? Que, por exemplo, a Drica ali, no primeiro momento, com o cabelo comprido, era a minha essência, né? Era a essência, não, era o jeito que eu me gostava, que eu, né? Cabelo comprido. Aí, de repente, eu tive que me ver com o cabelo mais curto. Como trabalhar com tudo isso? A fotografia, Drica, ela entra para mostrar o que permanece e o que nasce. Uhum, Era a mesma Drica, mas uhum. em emoção e sentimentos Sentimentos diferentes. diferentes, né? Meio que É. redefine o sentimento. Pelo que você comentou, você estava com medo, insegura de Sim. cortar o cabelo, mas naquele momento que você se viu maquiada, de cabelo cortado, e você se amou, você se acolheu, você se gostou, você falou, aí, me senti linda. Sim. É isso. É. A fotografia mostra o que Uhum, permanece e a uhum, Drica que nasceu e a Drica que vai passar por todo esse processo, se descobrindo, se olhando em cada detalhe, muito exato. além do corpo, né? Muito além das mudanças no corpo. Eu acredito que são mudanças na alma e a gente traduz, né, com a parte que é Invisível. visível às vezes e olhar o sentimento daquele momento no olhar que já viu que o olhar fala muito, né? Às Sim, vezes a gente se cala, mas o olhar ele diz sim. tanto. É. E ver aquela sua foto ali sorrindo, Sim. radiante, Nossa. mesmo diante de uma notícia que acredito que não tenha sido Sim. fácil para você, para sua Uhum. família, é resgatar, é acolher, é abraçar tudo de melhor que você é, que você tem e encarar É. Foi o muito que tá legal. por vir. Sim, e foi muito legal, Polly, quando eu cheguei em casa. Nossa, Hum. quando eu cheguei em casa, o Rui veio correndo me abraçar. Que O legal. Vicenzo, na época, tinha 8 aninhos, a Vereninha com Sim, 2 aninhos, e eles vieram correndo me abraçar. E foi tão gostoso, um momento sim, bem, que bem, legal. bem bacana, né? Carol? Ai, essa foto. O meu esposo, quando ficou sabendo que eu teria que ficar sem os 100 mil fios de cabelos aqui, que enfeitam a nossa cabeça, porque essa é a Sim, quantidade de fios que nós temos. sim. Pô, o Rui foi e raspou a cabeça dele. O Rui raspou a cabeça dele antes de mim. E aí, faltando aí 15 dias mais ou menos para começar a fazer a quimioterapia, eu já fui e raspei a minha cabeça. E aí eu levei o meu Vicenzinho junto, tá aí o meu menininho, e ele falou, mamãe, eu também quero raspar. E Olha aí que ele legal. raspou também a cabeça, tem vídeo raspando, sabe? Um momento assim bem bem bacana, né? Só a Verena a gente achou melhor Sim. não raspar porque ela não estava entendendo o que é que estava acontecendo. Muito pequenininha, né? 2 Dois aninhos. aninhos, não tinha Sim, noção, sim. mas aí quando eu cheguei em casa, eu e o Vicenzo, sem os cabelos, aí o Rui falou, vamos registrar. E aí estamos, a família novamente reunida e agora o trio aí sem Muito os legal, cabelinhos, muito né? legal. Quando a fotografia, Polly, registra a família vivendo esse processo junto, o que isso representa emocionalmente para quem está em tratamento, na sua visão? Na minha visão, acolhimento, Acolhimento, acolhimento. fortalecimento,
pra gente, ainda mais alguém, eu pego o exemplo da minha mãe, né, que mãe solo, lembra que eu comentei que ela foi operar e eu fiquei sozinha com os meus irmãos. Com 11 anos. Com 11 anos de idade. Olha a Imagina pra responsabilidade. ela deixar 4 filhos em casa, partindo para uma cirurgia que ela não sabia o que ia acontecer. E acredito que uma forma de acolhimento teria feito totalmente a diferença para ela. Hoje, graças a Deus, ela está curada, assim como você, e a gente pode compartilhar desses momentos com alegria e gratidão, porque hoje estamos todos criados, todos muito bem, e olhar, acho que a força dela nesse momento foram, ai meu Deus, eu quero poder criar os meus filhos, mas acredito que faria toda a diferença ter uma rede de apoio, né? Com certeza. Porque o câncer, ele tem essa ideia de que, meu Deus, as pessoas, não sei nem se eu posso falar isso, não vão resistir. Sim, eu já ia aqui. Você ia falar sobre isso? Eu Não ia vai falar resistir. sobre isso. Até porque, quando eu tinha 9 anos, 2 anos atrás, nós perdemos o meu avô, pai da minha mãe, pro câncer, né? Então, você já tem aquela ideia que o câncer, ele não é vencido. Isso. E sem uma rede de apoio, por mais que seja incerto, né? Você não sabe o que pode acontecer, o que vai acontecer, o porquê pelo que você vai precisar passar. Mas acho que quando você olha nos olhinhos ali do seu filho, do seu marido, você aqui é aquilo de tirar força, né? De resgatar a força aonde não tem para poder chegar, né? Sim, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso, mas eu não vou me entregar. Porque muita gente se entrega antes de lutar, né, Dri? Que quando você desiste, aí fica difícil. Mas quando você projeta o seu coração, suas intenções, suas orações, para que aquilo dê certo, eu acredito que Deus abençoa, Deus coloca os meios, Deus prepara e coloca pessoas no caminho, como minha mãe compartilhou hoje, né? Que como eu era muito pequena, eu não lembrava dessas coisas de médico e do hospital. Ela falou, filha, aí a mãe conseguiu o hospital, eu consegui exame e fui para outra cidade e deu tudo certo, sabe? Porque é uma força maior do que a dificuldade, né? E é muito comum, Poli, a maioria das mulheres, quando recebe aí o diagnóstico, a maioria pensa, vou bater a cacholeta. E não, a Drica está aqui, né, para provar que não, né? Aqui a nossa Poli falando que a mãe também passou por tratamento há quantos anos atrás mesmo? 27 anos. 27 anos atrás e ela está hoje bem. Então, gente, receber diagnóstico de câncer não é. E olha que naquele tempo também, né, a nossa medicina também não era tão... Tudo aquilo. E hoje? Sim. Hoje a medicina está muito avançada. Sim, Nossa, muito. Carol. Sabe o que é essa foto? Conta. Primeira quimioterapia. Uau. Sentadinha, na poltrona da cura. Eu brinco, Poli, que aí é a poltrona que ninguém quer sentar, mas é a poltrona da cura. Se você não sentar nessa poltrona, você não vai conseguir a cura. A Drica está de máscara, por quê? 2021, ano de pandemia, Nossa, auge, né? Ano de pandemia, e a Drica está aí. Então, hoje, olhando para essa foto aí, eu penso, né? Que nesse dia jamais eu pensei, falei, nossa, o que viria pela frente? E principalmente me veio agora a missão que eu teria. Porque hoje, Poli... Quem diria, né? Olha onde nós estamos, né, Drica? Sim. Quando eu olho para essa foto, você pensa, né? Cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, vivi o câncer. E quem diria que a Drica teria uma missão aí de contar histórias, levar esperança para essas mulheres que estão nos assistindo e principalmente falar sobre a importância do diagnóstico precoce. E por falar em diagnóstico precoce, a importância de você, mulher, se cuidar, tá? Saiu aí agora em fevereiro, no início do mês, a estimativa de câncer do INCA para o triênio de 2026 até 2028. E é um pouco assim assustador, porque o número
de cânceres aí vai aumentar. Para vocês terem uma noção, se não me falha a memória, tá? O triênio de 2023 até 2025 era 74 mil casos de câncer de mama por ano. E nessa nova estimativa agora que veio para o próximo triênio, que vai até 2028, nós já chegamos aí a quase 79 mil. Então, houve um aumento aí. Então, qual que é a melhor forma? Ainda é a prevenção. Manter os exames em dia, tá? Nós temos aí 12 meses no ano, 12 meses. Escolha o seu mês. E a partir do momento que você escolher o seu mês, é naquele mês que você vai fazer todos os seus exames e que você vai se cuidar. E isso é prioridade. Não é, meu mês é o mês de setembro. Qual é o seu mês? Fevereiro. Fevereiro é o seu mês. Então eu faço, não, mas fevereiro tô muito apurada, não vou fazer não. Aí deixa para março De e vai repente deixar. férias, né? O mês de férias, né? Que fica mais fácil para quem. Claro. Cada uma tem que achar o seu mês. O que não pode é ficar enrolando. A sua saúde é prioridade. Você é prioridade. E muitas mulheres, às vezes, acabam deixando, porque o corpo, às vezes, dá sinal e a mulherada faz o quê? Vai deixando, vai deixando, vai deixando. E quando daí vem receber um diagnóstico, né? A situação já está um pouquinho mais delicada. Então, cuide-se, previna-se, né? Isso. Poli, muitas evitam registrar esse momento aí por medo ou por dor. Por que será que essas mulheres não registram esse momento da quimioterapia? E é muito, gente, eu convivo, né? Não trabalho, eu convivo com mulheres com câncer há 17 anos. E tem muitas mulheres que não fazem registro desse momento. É difícil. Uhum. Porque é aquilo que a gente comentou no começo. Ela quer se fechar, ela quer se anular, Sim. ela quer ficar invisível, né? É tanta dor, imagina, são tantas questões na mente. E é uma história que, tipo, quando você não tem uma memória, quando você não tem uma imagem, é mais fácil de você apagar, né? Sim. É mais fácil de você fingir que aquilo não está acontecendo, não está passando. É um estado de negação, acredito. Tem. De negação até da sua próxima versão, né? Porque isso não é o seu estado final. É um processo. É aquele primeiro capítulo de uma história que você vai contar. Sim. Então, e também, Drica, tem muita mulher que tem vergonha, né? De tirar o cabelo, de colocar o lenço, de chegar num lugar e as pessoas ficarem olhando. Tem todas essas barreiras, né? Tem tudo isso que a gente ainda precisa vencer dentro de uma sociedade, né? A gente uma mulher não recebe um olhar acolhedor, mas as pessoas olham e, nossa, aquela ali, meio que um rótulo, né? Isso. E registrar é importante para que a própria pessoa que esteja vivendo esse processo olhe para ela com um olhar de orgulho, possa compartilhar a história, porque imagina, a gente ia estar contando aqui uma história, não é tão legal com fatos, não é tão legal com imagem, e você, que coragem, tá naquela cadeira e erguer o celular e olhar para você não estava fazendo uma foto, você estava acolhendo aquele seu momento. Aquele seu processo. Então, não é só sobre foto, sabe? É sobre acolher, é sobre olhar, cara, amor hoje... próprio, né? Hoje esse meu processo, olha, hoje eu vivi isso, e eu tenho isso para guardar, e daqui a um mês eu vou viver isso, e é contar isso, hoje você tem um legado, não só para pessoas que você não conhece, mas principalmente dentro da sua família, não é verdade? Sim. E hoje, Poli, quando eu olho para tudo que eu vivi, eu olho com gratidão. E assim, se a Drica não tivesse passado por todas essas fases, cirurgia, quimioterapia, hoje a Drica não estaria aqui. Então eu olho para toda essa minha história e assim, eu sou muito grata por ter descoberto o câncer. Por quê? Se eu descobrir,
eu tenho a oportunidade de fazer meu tratamento. Então eu sou grata, sim, todos os dias. É gratidão, é acordar de manhã e, meu Deus, obrigada por mais um dia. Sim, Drica. Muito lindo. Minha mãe, quando foi diagnosticada, muito pequena, eu precisei também fazer um acompanhamento, né? Aham. Então, isso sobre a prevenção, sobre esse olhar de cuidado. A mulher tem sempre muita coisa para fazer, né? Inclusive, as férias de uma pessoa que trabalha, CLT, quase passa que não dá para, acabou que não dá para fazer nada. Mas é muito importante essa ressalva na prevenção, no acompanhamento, né? Nos exames que tem que fazer. Isso aí. Então fica a dica aí para quem está nos assistindo, ó. Se cuide, né? Próxima, Carolzinha. Agora nós estamos aí diante de uma foto. Quanta emoção nessa foto, meu Deus. Tá, então comenta você, vai. Posso ler? Eu não estava nesse momento, Tá. mas a leitura que eu tenho é de muita emoção, é de muito colo, é de muito apoio, muita força. É até emocionante. É. Muito bonito, Drica. Essa Quem foto, que é aquela pessoa que tá ali com você? então, é a minha malvada favorita, né? Quem é sua malvada favorita? Não parece tão malvada Ela assim. é brincadeira, ela sabe que eu amo ela, é a Ivete, né, a nossa enfermeira lá do Centro Oncológico do Oeste do Paraná, onde eu fiz meu tratamento. A cada 3 meses eu vou lá no COP e eu sempre vou lá e eu preciso dar um oi, eu preciso dar um abraço e eu sempre falo para ela, muito obrigada por todas as picadinhas que você me deu. É muito gostoso. Quem Ter é que essa... tá te abraçando ali? E daí quem está me abraçando ali é a minha amiga Fafá, tá? E é na minha última quimioterapia, porque nós começamos o processo meio que juntas, né? Sim. E na minha última quimio eu falei, amiga, eu gostaria muito de ter alguém aqui segurando a minha mão. Porque o meu tratamento foi durante a pandemia, o meu esposo, ele ia junto comigo no COP. Só que as crianças iam junto, né? E aí o Rui Entendi. ficava na recepção com o Vicenzo e com a Verena. E eu entrava sozinha para poder fazer as químios. Sim. E eu nunca tive ninguém junto comigo para segurar a minha mão. E aí, na minha última quimio, eu falei, amiga, você vai junto comigo segurar a minha mão? E aí, nesse dia, ela foi segurar a minha mão. E aí, passou mais ou menos um mês. Aí, foi o momento da Drica ir viver a última quimioterapia também. E aí, eu fui lá e segurei também a mão dela, né? Ai, que legal. E aí, a gente percebe, né, Poli, que o tratamento, ele tem início e tem fim, né? Sim. Então, tem data para começar, mas uma hora vai terminar. Sim. E hoje a Drica olha para tudo que viveu e está lá atrás, né? É passado, mas houve muito aprendizado. E como é importante, né? Você estar lá compartilhando com outras mulheres, talvez os mesmos desafios, né? Os mesmos compartilhando ali medos. com mães, esposas, filhas, compartilhando essa angústia, né, Drica, da incerteza, Certeza. né, do que pode acontecer. E às vezes, como você disse, você tem a sua rede de apoio, mas naquela situação ali você estava sozinha e precisou de um apoio de uma pessoa que também estava com dificuldade, mas teve esse amor, esse olhar de empatia e te deu a mão e te apoiou naquele momento. Muito legal, muito legal. E é sobre isso, né? Mulheres que levantam e apoiam outras mulheres. É lindo. Aí a gente vê, né, a importância da fotografia, né? Por exemplo, se a Drica hoje, né? Carolzinha, coloca de novo, por favor. Se a Drica hoje, a última, isso, obrigada. Ó, se eu fosse aqui, Poli, tentar descrever para você esse momento, não é a mesma coisa, você não ia conseguir imaginar como que foi esse dia, se eu tentasse descrever como que foi a minha última quimioterapia, através da minha fala, você talvez não iria conseguir ver o momento, mas a foto
Eu ia te perguntar isso agora, se sem a foto você ia conseguir reviver Não, exatamente como é que foi todo o processo. não. Mas é como a gente conversou antes de comentar sobre ela. A foto já estava falando ali por si só, Sim. que foi um lugar de muita emoção, de Uhum. muito acolhimento, né? Foi. De muito desafio, né? Uhum. Muito medo e ao mesmo tempo eu vou com medo mesmo e é isso. Isso. Legal. Poli, já estamos aí encerrando, tá? Então Ah, vamos. que pena. Então vamos lá. Poli, para uma mulher que hoje está em tratamento e pensa, não quero registrar este momento, o que você diria sobre o valor dessas fotos no futuro? Para uma mulher, a beleza, né, conta muito. Ela porque a gente é, é meio que forçada, Sado. a gente acaba colhendo um Hum? padrão social de que eu tenho que estar arrumada sempre, minha mãe tem que estar feita sempre, eu tenho que estar, Uhum. né? A gente tem isso com a Se gente. cobra E a muito. gente acaba acolhendo isso, todas essas cobranças, né? Uhum. Acolhe as cobranças e esquece de acolher aquilo que de fato nos desafia, nos incomoda. E o que eu Que tenho não é para a nossa dizer. aparência, Não né? é, É o não é. sentimento, né? Não é a Exatamente, aparência, né? exatamente. Já ouviu falar que um coração feliz, ele aformoseia o rosto? A Não. beleza mais bonita, Tá. mais fiel, não é nem sobre o que se vê, porque a Uhum. gente pode estar montado assim na parte de fora, mas se a parte de Então, dentro mostrar. não refletir isso também, não vai estar igual. E o que eu tenho para dizer é que a beleza ela não é cortada, ela é refinada. Uhum. Igual um ouro, né? Ele é refinado, ela é transformada. É que nem a gente ao longo da vida, né? A gente, adolescente, é de um jeito, jovem é de outro. Hoje eu me vejo em uma outra fase da minha vida e são tempos de belezas diferentes. E ela é refinada. Mas o que mais tem que permanecer, o que permanece, que é o mais bonito, é a essência, é o que é verdadeiro seu, que é o valor de quem você é, e isso é o mais bonito. E o que eu tenho para dizer é que tenha esse olhar de acolhimento, esse lugar de amor. É tão merecedor você se enxergar nesse processo, não se julgar, não desistir, mas se acolher, se olhar, né? Às vezes a aceitação de todo o processo é porque você prefere evitar que aquilo está acontecendo com Sim. você, ocupar um lugar de negação, isso não está acontecendo comigo, isso, né? Postergar esse acolhimento. Quando você tem uma foto, quando você se viu ali de turbante, quando você se viu de cabelo curto, foi todo um processo de aceitação, todo um processo, cada fase. Então é sobre isso. E ajuda até, se Sim. você parar para pensar. Sim. Você quis se antecipar ao corte de cabelo, que foi o que te ajudou. Você conseguiu se amar, se admirar de um outro jeito. E é sobre se resgatar, se acolher, se segurar, não se entregar, mesmo que você não se identifique com o que você era naquele momento, mas sempre pensar mais uma fase desse capítulo, dessa história que ainda não terminou. Né? E é tudo sobre fase, igual foto nossa quando era pequeno, quando é mais jovem, e quando você tem essa alegria de poder olhar, né? Que pouca gente tem foto quando pequeno, Eu né? quase não tenho. Então, eu tenho algumas até, que tinha até uma tia nossa, que ela era da foto, ela sempre tirava muita foto de todo mundo. E aí é por isso que a gente tem. Mas antigamente não tinha acesso, e hoje que a gente tem tanto acesso, a gente guarda tanta foto no celular e nem olha, sabe, Drica? A gente grava tudo, a gente tá o tempo todo gravando e filmando e não vive, né? Então a fotografia, eu quero chamar para a fotografia de experiência, de vivência mesmo, de você estar presente. Hoje nós estamos aqui falando sobre esse tema tão maravilhoso. Vamos fazer uma foto final, por favor. Claro!
para comprovar tudo aquilo que a Sim. gente sentiu, para Uhum. relembrar tudo aquilo que foi dito aqui, que foi Sim. compartilhado. Então é sobre isso. A beleza não é cortada, ela é refinada, aprimorada em essência, agregada em valor, porque tudo que você passou só te mostrou a mulher forte que você Sim. é, não é Uhum. verdade? É. Então é sobre isso. É você olhar para aquela Drica do passado cheia de medo, cheia de insegurança. Quem imaginaria que você estivesse aqui hoje? Sim. Olha quanto que você passou, olha o tanto que você Certo. venceu. É. E é um olhar de orgulho, né? É. E é isso. É isso. É lindo. Poli, muito obrigada por Ai, eu ter participado aí do agradeço, amei, programa, amei tá? demais. Muito Fazia obrigada. muito tempo que eu queria trazer uma fotógrafa Sim, aí para poder participar, né? Para incentivar a mulherada aí a fazer registro, porque hoje eu sim. olho para os meus registros e gosto e fico feliz por tê-los, né? Então, assim, motivar aí as mulheres a realmente registrarem este momento, né? Isso mesmo, Dri, que é importante ter uma foto em Uhum. família. Hoje que a gente tem tanto acesso, Sim. né? Saindo com os amigos, Sim, não ter sim, vergonha, colocar um sim. turbante, sair com o marido, com os filhos, Viver, viver. É. exatamente. Legal. Podemos encerrar então? Claro que sim. Então tá bom. Gratidão aí a todos os empresários que abraçaram comigo esse lindo projeto chamado Sendo Eu Drica Conexões que Inspiram. E para você, empresário que gostaria de apoiar o programa, entra em contato comigo ou entre em contato com a Gazeta, que nós vamos até a sua empresa, eu te apresento uma proposta e você vem divulgar a sua empresa aqui na Gazeta de Toledo. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe sempre.